Meu nome é Maria Aparecida da Silva. Hoje eu nasci em 1973, hoje eu tenho 43 anos. Eu nasci ali na região do Serrano, Alípio de Melo, divisa com Contagem. Minha mãe se chama Ivanda Ferreira da Silva, meu pai José Cesário da Silva. A história da minha mãe e do meu pai foi uma história um pouco assim, foi sofrida, né? Na época era uma pobreza extrema. Então a gente era quase que nômades, a gente vivia sempre um pouquinho de tempo ali, um pouquinho de tempo ali na casa de uma tia, de um primo, né? Eu tenho na minha memória assim um período que a gente viveu em Betim, na casa de uma tia minha chamada Iracema, que foi de muita ajuda para minha mãe, sabe, ajudou ela demais nessa época. Meu pai era padeiro, a minha mãe era doméstica, né? Desde que eles vieram do Espírito Santo, ela sempre trabalhou como doméstica. E se casaram muito rápido, sem ter onde morar. Logo depois eu nasci, fui a primeira neta dos dois lados, por isso o apelido de Dengo, né? Que já tem como nome. O Dengo passou, mas o apelido ficou. Teve que passar, que logo depois de mim veio mais 6 irmãos, e depois meu pai casou de novo, aí teve mais 3 irmãos, no total de 9 irmãos. Minha mãe, ela é uma mulher muito batalhadeira, sabe? A bichinha é pequenininha, mas ela tem uma força muito grande pro trabalho. Voltou a estudar junto comigo, né? Nós duas, eu tinha parado muito cedo de estudar, então a gente voltou a estudar junto, ela se formou no ensino médio e hoje ela é cantineira da escola estadual. O meu pai, ele sempre trabalhou como garçom, né? Os bares dali do Padre Eustáquio, todo mundo conhece meu pai como Curió. Sempre, às vezes, quando a gente ia lá no trabalho dele, a gente ficava lá de fora doido esperando que ele trouxesse pra gente um pão com torresmo, né? Um pão de sal com torresminho no meio. Quando ele trabalhava na pizzaria, a gente passava lá para pegar os bacon, a gordura de bacon, um pedaço de pizza que às vezes eles davam pro meu pai. Pro meu pai e pra minha mãe foi sofrido, sabe? Mas eu não sentia esse sofrimento. Porque eu me divertia demais, sabe, Wanderlei? Era o tempo que não tinha os brinquedos, né? Mas a gente brincava muito com o que tinha no espaço. Era muito estrada de terra naquela época. Então nós tínhamos fogãozinhos de lenha que a gente fazia, as panelinhas de barro que a gente pintava com as flores mesmo que a gente encontrava no local. As bonecas eram os talos das mamonas, que se você reparar debaixo da folhinha da mamona tem 2 carocinhos que a gente falava que era o olhinho das bonecas. Eu tenho isso na memória, mas eu não vejo como triste, sabe, essa passagem. Eu lembro que eu sentia muita vontade de ter as coisas, né? Via com outras pessoas, mas não cheguei a sofrer por isso, né? Eu estava assim, satisfeita com a minha mãe, com meu pai, com minha avó Alcina, que uma grande pessoa. Eu tive muito convívio com minhas avós, a avó Alcina e a minha avó Raimunda. Sabe, a influência das duas também como mulheres fortes, todas as duas mulheres muito fortes, que ajudou na minha formação e no que eu sou hoje, né? Só de lembrar delas E hoje, assim, eu trago muita coisa da minha avó. Eu ia para trabalhar com ela, que ela lavava roupa lá no Alípio de Melo para a Dona Dora, que depois, aos 11 anos, eu comecei a trabalhar também lá na casa da Dona Dora, que era pertinho da escola, que era Marieta Brochado. Então, ia de manhãzinha com a minha avó, ela ia lavar roupa e eu cuidava da casa da Dona Dora. Criança, né? Cuidava do jeito assim. Eu acho que era mais uma ajuda que ela dava pra gente. Eu lembro que o primeiro salário que eu recebi, eu comprei uma escovinha na Avon, uma escovinha que vinha com um espelhinho na Avon para me dar para minha primeira professora. Chamava Dorinha. E depois de alguns anos, eu já adulta, ela foi até namorada do meu pai. Fiquei uma felicidade.
encontrei a minha primeira professora que eu amei demais e teve também presente ali na minha história. Me levava para casa depois da aula, me dava lanches, sabe? Então esse negócio fica na cabeça da gente. Pequenas coisas que as pessoas fazem pra gente, fica na cabeça. Eu gostava mais das brincadeiras dos meninos, era mais emocionante. Eu era fera em bolinha de gude. Eu tinha várias latas de bolinha de gude e isso causava raiva nos meninos. Papagaio, eu tenho algumas cicatrizes nas mãos, que eu fazia as varetinhas, às vezes eu separava a mão. Fazia muito bem papagaio, carrinho de rolimã. Ali na Abril Machado, uma rua paralela, quando eles começaram a asfaltar ali a Abril Machado, nós fizemos carrinho de rolimã. Minha mãe nem sabia, eu não podia atravessar a Abril Machado não, mas eu atravessei e fui com o carrinho de rolimã e os meninos. A Marildo, um amigo meu de infância, que a gente tem, tá gravado aqui na memória também. A gente começou a descer aquela Abril Machado. Quando a gente chegou lá embaixo, quase perto da Seven Boys, subiu um carro. Era difícil passar um carro, mas vinha o carro, eu desesperei, pulei para fora do carrinho e saí ralando. Fiquei muitos anos com uma cicatriz aqui nas coxas que eu ralei. Mas não parei de andar de carrinho de rolimã, não. Eu brincava assim, de cozinhadinha, de casinha com meus meninos. Mas a oportunidade que tinha de jogar bola, bolinha de gude, soltar pipa, eu tava lá. Primeiro que na hora da pera e uva maçã que eles me chamavam, eles nunca me escolhiam. Os meninos assim, ah não, Den, você não. Eles queriam sempre beijar minha irmã ou a outra menina. Mas na hora das brincadeiras eu era a primeira a ser chamada. E eu ia. No final lá tinha um lugar chamado Barroca, que tinha muito bambu, bananeiras, mas até meio perigoso, que era um barranco muito grande. Mas a gente descia aquele ali escorregando. Eu sempre fui muito arteira, sabe? Nessa arte de brincar. Finca. Gente, eu joguei finca demais. Uma vez eu joguei a finca, ela bateu no chão, mas ela bateu em cima de uma pedrinha, ela voltou na testa do André. Menina, que o sangue esguichava e o que eu fiz? Eu corri. Larguei o menino sangrando lá e corri. Depois disso eu não brinquei de finca mais não. Fiquei primeiro que minha mãe me proibiu. Teve um período que a minha mãe se separou do meu pai. Ele foi embora para São Paulo, foi para trabalhar na verdade, né? Mas foi uma separação de uns 6 meses. E minha mãe teve que aguentar sozinha o aluguel. A gente morava de aluguel nessa época. Já morava de aluguel nessa época. E também alimentar, né, a família. E eu lembro que nessa época foi uma das mais difíceis para minha mãe. Para nós não. Igual eu falei com você no começo, era dificuldade, mas tava bom. Acho que Deus deu a gente força pra gente passar, que a gente passou assim o mais brando para nós irmãos, né? Todos os 6 já estávamos lá. Minha mãe saiu para trabalhar como manicure. E eu lembro que teve uma época que eu não queria mais saber o que era pezinho de frango. As pessoas falam, só tem pé de frango, mas a gente falava, é a parte de frango que a gente mais gosta. Às vezes não é porque a gente gostava, é porque a minha mãe só podia comprar o pé de frango e ovo. Misericórdia, nós comemos ovo demais. Mas ela trabalhava nesse salão, eu ficava em casa tomando conta dos meninos, ia para a escola. Tive que parar 1 ano de estudar porque meus irmãos eram muito pequenos, o Diego e o Léo, e eu precisei de ajudar minha mãe, vigiando os meninos. Eu gostei, né, porque eu estava indo na aula, menino, né, mas ao mesmo tempo foi uma responsabilidade que eu peguei muito cedo. Eu peguei uma responsabilidade muito cedo de criar meus irmãos. E hoje meus irmãos são como meus filhos. Amo demais, não amo todos eles, todos. Então, às vezes de manhã não tinha o que comer, mas a gente tinha muito tomate, porque um moço passava com uma carroça e doava tomate. Eu não sei de onde ele arrumava aquele tomate, mas eu ia lá, a Vivi, a Geis com o baldinho, pegava tomate. E aí eu fazia aquele molho de tomate de manhã com sal, jogava farinha, jogava água e tampava. Aí não sei nem o que é aquilo, mas eu fazia isso. Aí ficava aquela prasta, parecendo uma pizza, né, que eu lembrava o saborzinho da pizza que o pai trazia na época. Aí aquilo eu partia e dava os meninos para comer. E muito fubá suado. Eu comi muito fubá suado também. Mas tá todo mundo aí, ó, forte. Todo mundo trabalhando, todos homens e mulheres de bem. Né? Então por isso que eu falo que foi difícil para minha mãe por ver os filhos passando necessidade. Mas para nós, a gente passou por isso tranquilamente.
Vila União, da Ressaca. Tinha 15 anos, eu já trabalhava numa loja, já ajudava minha mãe. Na época não tinha nenhuma pavimentação, não tinha esgoto lá na vila. Eu ia fazer, não, fiz 15 anos lá. E corria pra dentro daquela favela como se fosse um menino mesmo, brincando. E de repente eu me vi apaixonada pelo primeiro rapaz, primeiro namorado. O nome dele era Ademir, mora lá na Laguna. Né? Era amigo e vizinho nosso lá. Nós namorei com ele durante uns 2 anos, trabalhando, ajudando minha mãe. Logo depois que esse namoro acabou, minha mãe ficou triste demais, porque nós terminamos o namoro, mas ficou mais triste. Foi a dona Nitinha e minha mãe, que adoravam, ela me adorava, a dona Nitinha, minha mãe gostava demais do Ademir. Mas, né, acabou. Passou alguns anos, eu conheci, quando eu estava fazendo 18 anos, eu conheci o Valdir, né, que hoje nós estamos juntos até hoje. Nesse período eu priorizava o trabalho, eu tinha que trabalhar, né? Tinha que trabalhar porque eu ajudava a minha mãe e namorava o Valdir, eu queria sair com eles, mas eu não tinha como, né? Não tinha condições de sair para os lugares que eles iam, a não ser que os lugares fossem gratuitos, aí eu ia. Eu adorava dançar, né? Dançava quadrilha, então tudo que era gratuito eu ia. E de repente, aos 20 anos eu engravidei. Depois de 2 anos de namoro, eu engravidei da minha primeira menina, que é a Marshall. Hoje é uma menina, ela tem 23 anos hoje. Pequenininha, mas só no tamanho. Porque é uma menina valente e parceira, viu? Hoje eu conto com ela pra tudo, ela em casa. Antes da Marjorie completar 1 ano, 1 ano não, 3 meses, eu engravidei do meu segundo menino, que é o Denner. Que não é pequeno, ele é grandão. Ele tem 1,87 m, 120 quilos, ele é enorme, forte, mas é como aquela historinha do Touro Ferdinando. É de uma doçura, de uma paciência, de uma educação, assim, que eu tenho um orgulho dele demais também. É meu filho, né? A gente ama demais. 2 anos depois, o Denner estava com 2 anos, eu ainda estava amamentando, porque eu amamentei meus meninos até os 2 anos. Eu engravidei da Mirielle, da caçula. Muito mansa, uma pessoa mansa, de uma sensibilidade enorme. E ela puxou muito a avó dela nessa parte. A Marjorie puxou na bravura e de conhecer todo mundo, que é o lado da Dona Maria de Lourdes, que morou, a mãe do Valdir. Conhecia todo mundo, era uma pessoa muito conhecida e era brava, forte, pequenininha. E a Mirielle puxou a Dona Maria na parte fraternal, que a Dona Maria também abraçava todo mundo que chegava lá, ela abraçava. Eu me identifiquei muito, porque eu também era muito assim, então deu certo, deu liga, colou, né? Fechou aqui aquela família, aquele grupo familiar, porque nós tínhamos muita ligação e gostávamos das mesmas coisas. E a Mirielle, ela tem esse lado dela, ela ouve muito. Às vezes eu chego para ela e falo assim, mulher, tá acontecendo isso. Ela fala assim, mãe, não vai falar nada? Eu falo assim, não, eu tô te ouvindo, pode falar. Então, assim, ela é muito paciente, ela gosta de ouvir, ela dá o palpite dela na hora que ela tem que dar. E hoje já estão, assim, todo mundo já de maior, né? A Mirelle já está namorando, tô achando até que vai casar. Dá um ciúminho, como deu a primeira vez que eu vi eles namorando, primeiro beijo na boca dela, não, sofri demais, mas acho que é normal, toda mãe sofre. Uma hora tem que cortar o cordão umbilical. Eu ainda estou segurando a pontinha aqui, mas eu estou vendo que uma hora ainda vou ter que deixar os meus filhos criar os próprios caminhos. Hoje não tem a gente não tem um caderninho de regras para poder cuidar de um filho, não. Às vezes você acerta, às vezes você erra. E eu tentei
eu tentei colocar as medidas certas na educação dos meus meninos. Às vezes eu era muito, vamos dizer, carrasca, né? General, mandava muito. Eu mando muito até hoje, né? Mas porque se eu não mandasse, outra pessoa ia mandar. Então, para que isso não acontecesse, eu fui um pouco mais dura dentro de casa. Para que eu não pudesse ver um dia meus meninos receber um tapa na rua, né? Até mesmo ser um dia para Deus me livrar separado pela polícia, tomar uns tapas. A gente pensa nisso tudo. Não tem aquela fórmula certa, correta de educar os filhos, não. Mas eu fui muito parceira deles. Desde pequeno eu sempre falei, pode falar pra mim. Às vezes eles ficavam com medo de falar, de eu chamar atenção. Mas vocês têm que falar. Que se tiver errado eu vou chamar atenção. Mas se você estiver certo, eu vou falar com vocês estão certos, mas a gente vai agir dessa forma. Nunca tive problemas, assim, considerados que eu pudesse ter que ir na escola para resolver. Ah, seu filho bateu no meu filho, seu filho agrediu, seu filho foi mal educado. Eu nunca tive isso. Eles respeitavam todo mundo ali na rua. E se aconteceu, não veio ao meu conhecimento. Mas os meus vizinhos todos tinham liberdade de me falar. E eles foram muito, muito carinhosos com meus filhos também. Até hoje eles são. E educar filho hoje, Wanderlei, tá muito complicado, né? Eu tive, graças a Deus, o apoio da Maria de Lourdes, que o período que minhas crianças estavam pequenas, ela nos ajudou demais, a mim e ao Valdir. Eu tive que voltei ao mercado de trabalho, depois de muito tempo fora, e estava difícil conseguir emprego, eu não tinha formação na época, eu estava com a 7ª série, e a oportunidade que eu tive de arrumar um emprego foi numa empresa de lanternagem e pintura. Eu entrei onde o mercado era tomado por homens, eu entrei lá nesse mercado. Então, esse período que eu precisei da Maria de Lourdes, ela cuidou dos meus filhos, me ajudou na educação deles. Que hoje está difícil, como eu falei para vocês, né? Que quando a mulher sai, eu tive esse privilégio de ficar com meus meninos esse período. Mas hoje as mulheres estão saindo para o mercado de trabalho, né? E tendo que deixar os filhos com outras pessoas para cuidar, né? E quando nós, mulheres, chegamos em casa, eu falo por mim também, porque eu tentei também compensar meus filhos a minha ausência. Quando eu voltava para casa, eu tentava agradar a eles tudo que eles queriam. Mas ao mesmo tempo, com medidas, né? Porque também não tinha dinheiro para isso, mas eu sabia que se eu desse um videogame para ele hoje, amanhã ele queria outro, então eu ensinei outras formas de jogo didáticos, dama, xadrez, onde pudesse brincar toda a família junto, então eu priorizei essas brincadeiras. Mas já é da mulher tentar suprir, ou o pai também suprir aquela falta dele ali com alguma coisa para a criança. Então é bom e é ruim ao mesmo tempo. Quando você dá demais, depois você vai ser cobrado também demais. E hoje o ambiente fora, externos de dentro da casa da gente, está muito solto, está um pouco assim, sem leis, sem medidas, sem regras. Hoje a educação está mais difícil, porque você luta contra o meio, que a gente sabe que o meio transforma o homem, luta contra a mídia, as coisas que estão se tornando assim, banais, né? As pessoas veem aquilo e falam assim, aconteceu isso comigo também, mas sem dar aquela importância que dávamos antigamente. Então, nós mulheres, nós mães, nós estamos tendo essa dificuldade na educação. Um amigo meu me disse que essa responsabilidade foi transferida para as escolas, mas nós não devemos esquecer que a educação vem de dentro da casa da gente. Hoje, os nossos filhos não pedem mais bênção aos pais, aos avós. Os meus pedem, até hoje eu cobro na frente, cobro quando eles estão sozinhos. A gente tem que perpetuar essa educação, essa tradição de pedir bênção, de ligar para perguntar como que tá precisando de uma coisa, é senhor, é senhora, é
é difícil, mas a gente tem que, né, ir tentando. A educação, ela vem de dentro de casa, né? Porque os filhos da gente é o nosso reflexo. Então, assim, e nós temos também nossos vizinhos, porque está lá no estatuto que a comunidade também é responsável pela educação de nossas crianças e nossos jovens, não é? Então, os vizinhos também me ajudaram. Meus amigos me ajudaram na educação. A Xanda ajudou na educação dos meus filhos, né? Ela participou, a Dani, o Serginho, o Miquinho. Quando eles viam alguma coisa de errado, eles falavam. Quando eles viam alguma coisa de bom, eles falam. E isso me deixa muito orgulhosa de ouvir uma pessoa falar bem dos meus filhos. Então, assim, a gente tem que ser parceiro na educação dos nossos filhos e dos filhos dos nossos amigos. Hoje, você sai na rua, você vê que os adolescentes, eles estão se desvalorizando, não seria bem essa palavra. Como que seria? Como que eu vou dizer isso, hein? Eles não estão mais se importando se aquilo que eles estão fazendo vão prejudicar eles lá na frente, se aquilo vai ser bom para eles e para o amigo deles ou para a mãe deles. Eles estão preocupados em divertir naquele momento. E aquele momento que eles estão fazendo aquela coisa que não é correta, não é certo, pode ter consequência para frente. Eles vão deixar eles marcados, sabe? Eles vão deixar neles aquela marca que depois é difícil de tirar. E como resolver isso? Eu já parei muitas vezes, eu fui rígida com meus meninos em alguns momentos, fui amiga deles, mas eu me preocupo como vai ser com o filho da minha amiga, da minha vizinha, do pessoal que mora na minha rua, como que eu vou agir, como que eu posso contribuir para poder fazer parte da educação desses meninos. Por isso que eu participei do projeto durante 6 anos como voluntária. Eu vi aqueles meninos que chegavam lá no projeto, são cada histórias que eu ouvia das pessoas: você é doida, você vai trabalhar no meio desse menino, que menino não vale nada, que menino é um bandido. E aí eu via que eles ficavam no portão do projeto da PEC, esperando eles chegarem de manhã. Não, que aqueles meninos chegavam, eu falei assim: gente, não tem isso. Quando eles chegavam lá no projeto, eles eram crianças. Eu olhava no olho deles assim e falei assim: não acredito que esse menino fez isso. Que eles chegavam lá, eles me abraçavam, eles me beijavam, eles levavam flores, eles levavam cartinha. Até hoje eles me abraçam, eu adoro quando eu chego lá e eles me abraçam. Então, ali dentro, eles recebiam uma educação e a gente passava para eles aquele sentimento que eu precisava de passar, eu senti que eu tinha que passar. Por isso que eu fui voluntária lá durante 6 anos. Onde a minha irmã também conviveu, os meus filhos conviveram, usaram daquele espaço que era o Curumim da Vila Pérola. Depois o governo fechou, mas aí a associação tomou conta e continuou durante uns 9 anos tomando conta, porque a gente não queria deixar que esses meninos saíssem. A gente queria continuar com o projeto. Então, por isso que eu fui como voluntária lá no projeto. A Yara, a Dani, aquela mulher também fazia de tudo dentro daquela associação, cozinhava, ela carregava os meninos, ela buscava as doações, ela levava o nome da PEC. Onde eu, a Yara e a Dani chegava, o povo já falava: nossa, já vem essas mulheres pedir. A gente pedia mesmo, a gente pedia para poder dar um café da manhã, dar um almoço, ensinar um para casa, porque o governo tinha fechado o projeto, né? O governo estadual tinha fechado o projeto Curumins, mas a gente queria dar continuidade àquele trabalho que foi muito bom para aquela região. E como isso influenciou na educação daquelas crianças, daqueles jovens? A gente vê hoje, não foram todos, infelizmente, que é o que a gente queria que todos eles tivessem tido a mesma oportunidade. Que às vezes a gente batia a semana toda ali ensinando, falando. No final de semana, quando eles não estavam com a gente, quando eles voltavam todos agitados e a gente trabalhava de novo a semana toda. Era um trabalho repetitivo, mas não era cansativo. Era muito bom. E mesmo assim, a gente vendo, ainda tinha pessoas que falavam: ah, esses meninos é uma peste, que eles saíam fazendo bagunça na rua, mas é coisa de criança. A gente tem que saber separar o que é do ruim, o que é a arte de criança. Criança é arteira. Criança, se não for arteira também, não é criança, não é?
Tem as artes que a gente está falando, não, é brincadeira, gente, vamos relevar, de uma pedir para eles não fazer mais. Mas eles saíam para a rua gritando, cantando, e comia e jogava o resto das frutas na rua, e as pessoas achavam ruim. Mas é arte de criança. Tem aquele período ali que ela está fazendo aquela arte e está aprendendo. E como muitos aprenderam. Hoje a gente tem ali exemplos de crianças que cresceram no Cunhubim, que através do trabalho voluntário, igual a minha irmã dava aulinha de dança lá. Para quem chegar e falar assim, é uma bobeirinha. Mas um dia a gente convidou uma professora de dança, que tem uma academia, ela foi lá, ela viu aquelas crianças dançar, falou assim, olha, essa tem potencial, e deu para essas crianças a bolsa de estudo. Eles foram até para Miami. Hoje faz parte do grupo do SESI Minas de dança, de balé, sabe? Viajaram o mundo inteiro. Observa a oportunidade que eles tiveram lá. E tem crianças também que já se formaram em educação física, que é o caso do Felipe, em assistência social. Nós temos muitos exemplos ali que agora eu não estou conseguindo lembrar. Mas tinha nas agendinhas que a gente fazia todo ano, que a gente ganhava da editora dos Paulinos, então a gente fazia as agendas e nelas tinha lá todos os exemplos que a gente tinha naquele ano. A minha irmã também, que era do coral, lá tinha um coral que era a sensação. Todo lugar queria o coral. Minha irmã fazia parte do coral e ela numa apresentação lá na Secretaria de Obras de Belo Horizonte. A Marta Bregunci viu a Amanda, levou ela para poder trabalhar dentro da secretaria pela Asprom. A Amanda ficou lá até os 20 anos. Começou a fazer a faculdade lá dentro, já trabalhando lá na Asprom, mas não como menor aprendiz, mas como funcionária. Então a gente deu várias oportunidades para as crianças e os adolescentes daquela época, contribuindo na educação. Que eu falo que hoje não é fácil, mas a gente tem que lutar, não pode desistir não. A gente não pode desistir dos nossos filhos. Nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da nossa comunidade, do nosso bairro. Por isso que eu faço parte dos conselhos. Se nós fôssemos voluntários para poder ir no posto de saúde, na UPA, um exemplo, a nossa UPA aqui, a Ressaca. Um dia que eu fiquei lá, eu pude ajudar uma senhorinha a almoçar, eu ajudei uma senhorinha a tomar água, eu ajudei uma enfermeira a descer um paciente para poder fazer exame. É importante, umas horinhas que você ficar como voluntário, você ajuda outras pessoas. Eu tenho essa necessidade de estar ajudando. Eu preciso estar no meio de gente. Se eu não tiver, eu acabo me murchando. Eu não posso ficar parada e fora desses movimentos. Então, esse serviço, o voluntário, ele recebe muito mais do que ele dá, na verdade. Hoje eu sou voluntário que você, dentro do conselho da criança, né? Você é voluntário nesses conselhos para poder ajudar com as leis para serem implantadas, dentro do conselho da assistência social, dentro do Conselho da Mobilidade Urbana, que hoje está tendo essas modificações aqui na nossa região, no tráfego, com as pontes, com os túneis, viadutos, sinalização, mudança de rotatória para semáforo. Tudo isso partiu de dentro de um conselho onde você é voluntário, que é o Conselho de Mobilidade Urbana. Tem o Conselho da Política para as Mulheres, que é muito importante. Lá dentro você vê, junto com outras mulheres, você vê depoimentos do serviço que está sendo prestados e os serviços que poderiam ser prestados e que podem ser efetivados, né, que nós temos direitos. Então eu faço parte desse conceito para poder ajudar e contribuir. E é difícil mobilizar pessoas para ir nessas conferências. É difícil a mobilização. Eu sei porque eu vejo o quanto que as meninas lá trabalharam para poder conseguir
encher um espaço, um pátio de uma escola. E eu acho que esses conselhos deveriam ter muito mais volumes, muito mais mulheres pensando, muito mais delegadas, né, para poder estar nos representando e levando as nossas demandas lá no governo estadual e no governo federal. Todos esses conselhos têm essas pessoas que vão lá, voluntárias, entendeu? Talvez por falta de divulgação da importância da participação nesse conselho. Eu acho que tem que ser mais divulgado na comunidade, né? Nas igrejas, vai ter a conferência do Conselho de Assistência Social, e nas igrejas católicas e evangélicas, nos centros espíritas, nas associações, e falar assim, leve o representante e mostrar para a mulher, para o homem, para a sociedade, que é importante a participação. Que o tempinho que eles estão lá se doando não vai ser só para ele, vai ser para toda a comunidade. Tá? Ser voluntário é muito bom. Como você disse, a atitude voluntária é uma questão de ajudar, você tem nessa vontade de te ajudar e tal. Quem te ajudou até agora? A minha família, meus amigos me ajudam. Maria de Luz, como falei, me ajudou. Eu sou uma pessoa que não sou muito exigente, não, sabe, Vanderlei? Assim, a pessoa para falar assim, a pessoa me ajudou, que ela me deu dinheiro, ela me deu cargo, ela me deu roupa. Não, se a pessoa me dá um pau para me escorar, ela está me ajudando. Então todas as pessoas me ajudam. O mínimo, a pessoa só dela olhar para mim e falar bom dia, ela está me ajudando. Porque ela me ajudar a ficar bem aquele dia. Eu confio em mim. E eu confio nas pessoas. Às vezes os amigos falam comigo que o meu maior mal é confiar. Mas de mim eu confio. Eu não acredito que aquela pessoa vai ter coragem de fazer uma coisa ruim para mim. Porque eu não tenho coragem de fazer para aquela pessoa. Então, por isso que eu acredito. E eu não tenho vergonha de falar. Acreditei e levei ferro. Posso ter levado ferro, mas doeu ali no momento, mas passou. Eu não sou perfeita. Ninguém é perfeito. Nós ainda temos muito que mudar para poder agradar a Deus. Muito. Por mais que você faça o bem, que você quer o bem para o seu próximo, ainda não está. Eu estou falando por mim, eu acho que ainda não está bom ainda para Deus, ainda falta muito para me poder estar totalmente nas graças de Deus. Acho que ninguém hoje está. Nem pastor, nem papa, nem padre. Ninguém está. Nós somos, querendo ou não, nós somos pecadores. Hoje a gente tenta melhorar, cada dia mais melhorar. Para fazer a coisa certa, para poder estar bem com você e com Deus. O que mais me dá força é isso, sabe, Nelê? Eu tento sempre melhorar. Eu tento sempre fazer o melhor. Às vezes eu tento fazer demais e eu não tenho pernas e força para poder fazer o que realmente o meu próximo precisa. Que às vezes não depende só de mim, da minha boa vontade. Às vezes como eu sinto essa necessidade de ajudar, muitas vezes eu me sinto frustrada por não conseguir ajudar. E quando eu sinto que eu tenho que ajudar e não consigo, eu me sinto em falta. Né? Eu sempre peço a Deus para me ajudar com meus pensamentos, ajudar a ablandar meu coração às vezes quando eu fico magoada. Vale a pena? Demais. Vale a pena demais, Vanderlei. Eu. As pessoas perguntam assim, como você aguenta? Mexer com o povo é difícil.
E eu falo uma frase que eu ouvi há muito tempo, porque gente precisa de gente para ser gente. E eu mais ainda, eu preciso, não é, uma opção também, é uma necessidade. Eu preciso estar no meio de pessoas. Eu aprendo com a criança, eu aprendo com o idoso, eu aprendo com a mulher, eu aprendo com o homem. Sabe, vale a pena demais.